Bom dia a todos. Sou Antônia Salles, docente de língua inglesa do IFCE Tauá. Hoje nós estamos no nosso terceiro encontro do projeto Das Artes para as Artes. É um projeto apoiado, fomentado pela Secretaria Municipal de Cultura do município de Tauá e apoiado pela Lei Aldir Blanc de 2020. No nosso encontro de hoje, falando de artes de forma interdisciplinar, a gente vai receber uma convidada, que é a Brenda Bressan Tomé. Ela é mestranda e bolsista de pesquisa em estudos da tradução, do programa de pós-graduação em estudos da tradução, a PEGET, na Universidade Federal de Santa Catarina, onde ela pesquisa crítica de tradução e heterolinguismo. Foi bolsista no projeto de iniciação, foi bolsista de iniciação científica no projeto Tradução Comentada de Le Cabinet de Fé. Espero que eu esteja falando certo esse francês, viu? Le Cabinet de Fé, as contadoras dos anos dourados, de 1690 a 1709. Possui graduação em jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina, MBA em comunicação e marketing em mídias digitais pela Faculdade Estácio de Sá. É acadêmica de letras francês na Universidade Federal de Santa Catarina. É também tradutora de obras francesas e atua como redatora, revisora e jornalista. E Brenda está aqui hoje para nos falar sobre a arte de traduzir contos de fadas. Brenda Bressan, muito obrigada pela sua participação. Tá? Seja bem-vinda. Obrigada, Antônia. Obrigada pelo convite. Bom dia para todo mundo que está aqui bem cedinho para um pouquinho sobre contos de fada. Eu vou compartilhar minha apresentação aqui com vocês. Deixa eu ver. Me avisem se vocês estiverem vendo, porque aí eu não estou vendo vocês. Opa. Sim, agora está aparecendo. Sim. Está aparecendo meu slide roxinho? Então, vamos lá. Bom, primeiro, antes de tudo, só para contextualizar um pouquinho, eu e a Antônia fomos e somos colegas lá na PEGET, lá na UFSC. E sempre bom a gente ter a oportunidade de poder trocar, né, com gente de tão longe e tão perto, ouvir sotaques diferentes, ideias diferentes. E eu não sei com o que vocês estão estudando, se estão no ensino médio, se estão fazendo letras, não sei qual é o envolvimento de vocês com as artes e com os contos de fada e tudo mais, mas eu traduzo a minha linha de pesquisa e as minhas habilidades são a partir do francês. Então, tudo que eu vou falar sobre contos de fada, a maior parte é sobre a realidade dos franceses, que pode ser que existam outras visões, né, em outras línguas, mas eu só posso falar sobre o que eu conheço, né? Então, para começar, queria ver com vocês o que vocês imaginam que sejam os contos de fada, quais que vocês conhecem e quais são as características que um conto de fada tem. Se vocês puderem falar, pode escrever no chat também. Me ajudem. O que é comum ter nos contos de fada? Quais vocês conhecem? Geralmente são histórias para encantar crianças, né? Temos aí a Chapeuzinho Vermelho, com o lobo. Sim, tem essa ideia de que são histórias para crianças, né? É o que a gente mais ouve. Quando a gente é criança, a gente lê e vê, assiste muitos contos de fada, até mesmo os da Disney, né? Tem muitas versões da Disney de contos de fada. Chapeuzinho Vermelho é um exemplo que a Antônia trouxe, mas tem outros como a Cinderela, a Bela Adormecida, a Branca de Neve,
todos esses são contos de fada. Ó, o Claudemir colocou aqui algumas características. Animais com características humanas, certo? Essa também é uma das características do conto de fada. E existem morais sociais na história. Exatamente. Essas histórias, elas geralmente são contadas para as crianças para que elas aprendam alguma lição, né? Para que elas tenham um aprendizado na sua formação enquanto crianças. Aqui eu trouxe uma tirinha que eu acho muito engraçada, que é da Chapeuzinho Vermelho. Daí o lobo tá perguntando, mas não é um chapéu, é um capuz. E é Chapeuzinho, é o que eu sempre digo. Então aqui já vou trazer uma provocação para vocês. Será que a Chapeuzinho Vermelho usa mesmo um chapéu? Porque nas todas as representações ela tá com essa touquinha e quase que um capuz, na verdade, não é um chapéu. Então olha o que a tradução pode fazer, né? Ao invés de ser o casaquinho vermelho ou touquinha vermelha, ela virou a Chapeuzinho Vermelho. Mas ela, na verdade, não está usando um chapéu. E aí a gente pode ver que as traduções, quando elas são feitas lá atrás e vão ficando famosas por muito tempo, às vezes elas fixam até mesmo informações erradas. As histórias vão mudando com o tempo e com como a gente vai lidando com elas, né? Aqui eu trago alguns exemplos dos contos mais conhecidos, né? Alguns são de origem francesa, outros não. Que tem a Branca de Neve, a Cinderela, a Bela Adormecida, a Bela e a Fera, Chapeuzinho Vermelho, a Pequena Sereia, João e o Pé de Feijão, o Gato de Botas, João e Maria. E aí, da onde que eles vêm, esses contos de fada? A ideia que a gente tem no senso comum é de que eles tinham uma origem popular, que eles eram histórias contadas em casa por várias pessoas comuns para ensinar as crianças. Só que, na verdade, eles não surgiram assim. Os contos de fada, eles circulavam, sim, em vários países da Europa, com diferentes versões, só que eles, na verdade, foram criados por mulheres ricas que se reuniam nos salões literários, que eram uma espécie de reunião, onde elas iam lá para conversar e criar histórias, e elas criavam essas histórias em voz alta e contavam umas para as outras. Então, os contos de fada, pelo menos os franceses, os primeiros, né, eles surgiram nesse contexto de nobreza, e eles eram sempre narrativas criadas para serem contadas em voz alta. Eles não eram escritos primeiro para depois serem lidos. Muitas vezes eles eram criados ali no momento e alguém depois registrava. Isso quer dizer que eles também não eram voltados para crianças, eles eram feitos para adultos, mulheres adultas principalmente. E isso foi lá no século 17 e 18. Ali acabou um erro de digitação, faltou um I no 18. Mas eles surgiram lá atrás, no tempo dos reis ainda, no tempo que existiam as cortes francesas, que existiam as condessas, as duquesas, e era a diversão delas, porque imagina, se hoje a gente já fica entediado na quarentena, às vezes, sem ter o que fazer, imagina eles que não tinham Netflix, que não tinham um Spotify, não tinham uma televisão, eles tinham que achar com o que se entreter, eles tinham esse entretenimento de contar histórias. E aí as características desses contos de fada nessa época é que eles não tinham finais felizes, geralmente, e eles tinham também essa característica, além das pessoas se transformarem em animais, que é uma coisa que passou até hoje, eles eram assim muito exagerados, tudo era muito, as riquezas eram muitas, as paixões eram intensas, tudo era extremamente exagerado. Hoje a gente acha que isso parece até meio bobinho, mas para a época isso fazia muito sucesso. E as fadas, que nos contos de fada que a gente conhece hoje, as fadas são boazinhas, são as fadas madrinhas, são as fadas queridas. Só que nesses contos de fada lá atrás, geralmente elas eram mais parecidas com o que a gente chama de hoje de bruxa. Elas eram enrugadas, elas eram pequenas, malvadas e aprontavam. A questão da magia mesmo, de surgir em carruagem e fazer encantos, isso permanecia, né? Isso é uma coisa que vem lá de trás.
as fadas, elas não eram bonitas, mas talvez com a Malévola, sabe? O visual delas, a ideia delas. Aí um pouquinho sobre o que eram os salões literários franceses. As autoras que frequentavam esses salões, elas eram chamadas de preciosas. Por quê? Porque elas exageravam muito em tudo. Então elas tinham o que a gente chama de preciosismo. Ficou conhecido, o estilo delas ficou conhecido assim. Então, nesse contexto desses salões é que surgiu o conto de fada, que era um conto literário feminino, que ele falava sobre, geralmente, príncipes e princesas, e sempre tinha uma linha de narrativa muito específica, que é um rei e uma rainha que tinham um filho ou uma filha, aí acontecia alguma desgraça com esse príncipe ou princesa, eles passam por muitas provações, e o final nem sempre feliz. Algumas vezes sim, mas boa parte dos finais não. Eles sofriam muito nesses contos de fada. E como que eles chegaram no Brasil, né? Essas histórias. O que aconteceu? Tem alguns autores que ficaram mais conhecidos do que outros, porque, na verdade, como eu falei antes, esses contos de fada eram contados em voz alta. Então, eles foram escritos depois. E muitas vezes, quando você vai escrever uma coisa depois que você falou, você não vai escrever exatamente como você tinha dito antes, né? As coisas vão mudando. Quem conta um conto aumenta um ponto, né? É assim. E nem sempre as pessoas que eram as autoras, né, que criaram aquele conto, foram as que escreveram. E aí a gente tem, por exemplo, na França, esse autor que se chama Charles Perrault. E o que foi que ele fez? Ele registrou os contos que se praticavam nos salões literários, né, os mais famosos, que as pessoas contavam nos salões. Ele registrou e publicou, porque aí ele era um homem de letras, ele tinha boas relações com as mulheres nobres que frequentavam os salões literários. Então, ele ficou responsável por anotar e publicar. E foi ele que teve essa ideia de inserir um resumo com a moral da história no final de cada conto. E muitas vezes ele pegava o conto que tinha um final infeliz e transformava em final feliz, para ajudar essa lição de moral que ele queria passar. Então, e tinha uma outra questão que nessa época, para uma mulher conseguir publicar um livro, era muito mais difícil. Por causa do contexto, né? Século 17, 18, o mundo era muito mais machista, né? A mulher tinha mais a sua função de casar, ter filhos, e ali no máximo que elas tinham esse divertimento de poder contar histórias umas para as outras, mas para você publicar um livro era uma coisa muito difícil e você precisava fazer parte de um certo grupo. Então, esse autor, o Perrault, ele tinha esse prestígio e ele meio que, na verdade, deu uma força para que esses contos fossem registrados em formato de livro também e não se perdessem. Só que o que aconteceu? Com o passar dos anos, ele ficou famoso por ter criado o conto de fadas na França. E, na verdade, não foi ele que criou, foram autoras mulheres. E assim aconteceu também em outros países, como com os irmãos Grimm, que são autores lá, se eu não me engano, da Alemanha. E aí a gente tem um outro exemplo de autor que também é muito famoso, que é o Hans Christian Andersen, que escreveu histórias como A Pequena Sereia, que também elas eram muito mais sombrias do que a versão que a gente conhece hoje. E aí, para contar para vocês um pouquinho de como que eu cheguei a encostar nesses contos de fada para traduzir, então, na verdade, isso aconteceu pela primeira vez dentro do curso de letras, no projeto PIBIC, né, que é de iniciação científica. Porque eu estou fazendo mestrado, mas eu também estou fazendo faculdade de letras, porque eu sou formada em jornalismo. Então, eu sou aluna de graduação e de mestrado. E antes mesmo de eu entrar no mestrado, porque eu comecei a faculdade antes, eu tive uma disciplina de tradução com a minha orientadora hoje, que é a professora Marie-Hélène. E aí ela tinha esse projeto de iniciação científica que era para traduzir os contos de fada
dessas mulheres autoras pioneiras que criaram os contos de fada. E aí eu decidi participar. E ela me deu 2 contos para eu traduzir, do francês do século XVII. E aí a gente tinha que produzir depois um artigo, tinha que produzir um vídeo. Eu posso até mandar para vocês o vídeo depois, se vocês quiserem ver, porque é uma coisa muito legal que a gente pode fazer na graduação, e que, na verdade, isso que me deu vontade de fazer mestrado depois, nos estudos da tradução, porque foi ali que eu tive um contato com essa área e me apaixonei. E aí, depois de tudo isso feito, de terminado o projeto, foi criada uma antologia. Então, a antologia se chama Mnemosyne. Então, lá tem vários contos de fada dessas autoras que foram traduzidos por colegas minhas, e tanto da graduação quanto do mestrado. E aí a gente tinha essa troca, né? A gente conversava sobre as dificuldades que a gente tinha, problemas de língua, porque você imagine traduzir um francês antigo desses, tinha até letras nas próprias obras que não existem mais. Tinha uma letra que chama S longo, ela parece uma chave, sabe aquela chave de matemática? E ela tinha um som de S, só que aí na hora de transcrever dava maior problema. E aí como é que a gente ia saber o que isso significava, né? Todo um trabalho de pesquisa para conseguir chegar até lá. E foi uma coisa assim que abriu muitas portas, sabe? E aí depois de terminado esse projeto PIBIC, que eu acabei entrando no mestrado, tem uma colega nossa que chama Ana Carolina de Freitas. E ela estuda uma das autoras que é das pioneiras da criação dos contos de fadas, se chama Madame Donois. E aí ela me convidou, já que ela sabia que eu tinha trabalhado com contos de fada, ela me convidou para traduzir alguns dos contos dessa autora que ela estuda e também para revisar. Então a Ana, ela já organizou 8 volumes de contos dessa autora, para vocês terem uma ideia de quantos contos de fada tem. E em boa parte esses não são os que a gente conhece. Tem muitos contos ali que não são os que a gente já viu na Disney ou esses que a gente ouve quando criança. Então tem muita coisa para descobrir ainda sobre esse gênero. Aí eu trouxe aqui para vocês também um exemplo de coisas malucas que acontecem quando a gente está traduzindo. Esse aqui era um momento do conto que um dos príncipes tinha a missão de achar o cachorro mais bonito do mundo e levar para a princesa, para conquistar o coração dela. E aí começou a ter uma lista gigantesca de raças antigas de cães. Então você imagine que é uma coisa muito cultural, né? Como que você chama uma raça de cachorro em cada país. E como é uma coisa muito antiga, tem algumas que a gente não ia saber nunca o que era. Então a gente teve que pesquisar muito para tentar entender. E aí um dos príncipes, ele levou um cachorro, aqui tá como chien tournebroche. Chien é cachorro, né? E a gente, mas o que é esse tal de tournebroche? O que quer dizer isso, né? Que seria um cachorro vira-roda. Mas a gente pensou, será que é vira-lata? Mas não é exatamente isso. E aí, olha só o que a gente achou. O cachorro tournebroche, ele ficava rodando dentro de uma rodinha como um hamster na cozinha para alimentar o fogo. E aí eles colocavam, tá vendo que na figura aqui tem tipo um pernil, colocavam uma isca para ele na frente para ele ficar correndo dentro da rodinha e ficar fazendo ar para alimentar o fogo dentro da cozinha. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Você já tinha? Eu aposto que não. Imagina um cachorro dentro da sua cozinha, em cima do fogo, ali onde você está cozinhando tudo. E aí a gente até pôde supor que isso pode ter influenciado algumas expressões que depois a gente diz até hoje, como dias de cão, né? Que é também uma expressão que tem em inglês, né? Dog days. E pode ser que venha desse tipo de coisa lá atrás que a gente perde, né? Com o tempo, as coisas vão mudando de significado. E a gente faz descobertas desse tipo que, às vezes, um termo, uma palavrinha que tá ali naquele conto, ela vai causar um
uma pesquisa gigantesca, porque imagine, até você chegar no ponto de achar o que é isso, quantos dicionários a gente teve que pesquisar, quanta pesquisa histórica a gente teve que fazer para achar ela que era importante para a história, porque aí a gente tinha que saber que tipo de cachorro esse príncipe tinha levado para a princesa. Então ele levou um cachorro de cozinha, ele levou um cachorro que não era um cachorro bonito, era um cachorro que trabalhava. Então, para a gente entender isso, fazia muita diferença na hora de traduzir. Aí aqui eu trouxe um pouquinho sobre quem que era a Madame Daunois. Lembra que eu falei que o Perrault, ele registrou os contos, ele foi quem publicou pela primeira vez, né? Mas quem realmente escrevia e contava muitos contos de fada naquela época era a Madame Daunois. Ela tinha um salão literário que recebia muita gente e ela era a que mais publicava, mais criava contos de fada, e alguns deles são que a gente conhece até hoje. Ela foi a primeira a escrever eles e registrar. Só que a publicação dela ficou apagada na história por causa do prestígio que o outro autor tinha, né? Ele era mais conhecido, então ele ficou famoso, mas quem fez o trabalho pioneiro, na verdade, foi ela. Aí alguns contos que ela escreveu foram Finette Cendron, que na verdade é o que a gente conhece hoje como a Cinderela, La Belle aux Cheveux d'Or, que seria a Bela dos Cabelos de Ouro, um pouco parecido com a Rapunzel, talvez. L'Oiseau Bleu, que é o Pássaro Azul, La Princesse Printanière, que seria a Princesa Primavera, e tem muitos outros, muitos mesmo. Ela escreveu bastante. Como eu disse, a Ana já organizou 8 volumes de contos da Madame Daunois. Então, eles são longos também, né? São contos aí de 20, 30 páginas. Não são contos de fada curtinhos como os que a gente conta para as crianças. Eles são mais complexos. Aí depois eu vou passar os links aqui da antologia que vocês podem ter, até ler alguns, se vocês quiserem, algumas das traduções, para conhecer um pouco mais dessas histórias. Mas elas são muito engraçadas, na verdade, porque elas são muito exageradas. E às vezes você até já sabe mais ou menos o que vai acontecer no fim, ou acha que sabe, mas o final é sempre surpreendente. E aqui eu trouxe também um pouco sobre a Mademoiselle Catherine Bernard, que foi a autora que eu traduzi no projeto PIBIC. E, na verdade, se a Madame Daunois foi a autora que mais produziu, a Mademoiselle Bernard foi a primeira a inserir contos de fada num livro. Só que o livro no qual ela colocou os contos de fada, na verdade era um romance. Ela escreveu um romance que se passava na corte do reino da Espanha, e porque ela estava lá, a França e a Espanha nessa época elas tinham relações próximas, porque os seus reis eram meio casados, aquela coisa de famílias reais, né? Então essa autora ela passou um tempo lá e aí para agradar a corte francesa ela escreveu sobre a corte espanhola. E esse romance ele contava a história de duas mulheres que estavam fazendo uma competição de contos de fada para ganhar a atenção do queridinho delas, do crush. Então, dentro do romance, tem esses dois contos de fada que elas contam. E isso a gente chama récit en cadre, que seria o conto dentro de uma outra história. E era uma coisa muito comum de acontecer também, porque não tinha muito esse costume de publicar coletâneas de contos ainda, né? Então, eles estavam dentro de outras histórias maiores, mas eles faziam parte dessa cultura de contar histórias em voz alta nos salões, nas cortes, como um divertimento. Então, ela foi aqui a primeira. Aí, esses são os contos que, na verdade, eu traduzi no projeto PIBIC, que se chamam Le Prince Rosier e Riquet à la Houppe. O Le Prince Rosier ficou traduzido como Príncipe Roseiral. E o outro ficou traduzido como Rick do Topete. São contos bem bonitos. Esse do Rick do Topete, ele tem um final triste, só que naquela coletânea do Perrault, ele
escreveu, registrou esse conto também, e ele mudou o final ficou feliz. Então a gente vê que entre o que as autoras tinham pretendido e o que ficou conhecido, teve aí uma diferença. Então, como é importante, como a gente pode, com a pesquisa, resgatar coisas que ficaram perdidas, né? Como a gente descobre coisas quando a gente trabalha com pesquisa científica, né? E na área de humanos e letras, a gente também faz descobertas, às vezes não tão emocionantes quanto a cura de um vírus, mas tem coisas divertidas para fazer também. Aí aqui eu trouxe o final do conto, que é uma característica que essas autoras tinham muitas vezes, que elas acabavam pregando contra o casamento. Esse conto, ele tem a história é o seguinte: a princesa se apaixona por um roseiral encantado. E esse roseiral, na verdade, ele era um príncipe. E aí as fadas transformam ele num príncipe de novo, e ele acaba indo numa jornada e se encontra com uma rainha que se chama Rainha da Juventude. E aí depois ele volta para a princesa dele, a princesa Florinda, e casa com ela. Só que depois de um certo tempo, eles não ficam mais felizes. Então, eu só vou ler um trechinho aqui. Felizes eles seriam se tivessem permanecido indiferentes um ao outro, mas pessoas apaixonadas não são tão razoáveis como as outras, e acabam não se tornando exemplos de lares felizes. O príncipe se descuidou e confessou a Florinda que tivera uma ligeira queda pela rainha da juventude. Florinda o repreendeu como se não fosse mais sua esposa. Ele ficou chocado e aborrecido. Queria queixar-se e se consolar com as damas da corte. Ela o espionou, surpreendeu e insultou. Finalmente, perseguido por sua fúria, ele pediu às fadas que o transformassem novamente em um roseiral, e elas o fizeram como um favor. Na sua parte, Florinda, ciumenta, tinha sua cabeça tão fraca que não suportava sentir o cheiro de uma flor, pois isso a fazia lembrar de seu amor, e desde então as rosas passaram a sempre exalar aromas. Então, eles passaram por toda aquela provação para ficarem juntos, ela conversava com o roseiral, aí ele passou por toda uma aventura, eles casaram, só que eles não foram felizes para sempre. No fim, ele voltou a ser um roseiral e ela continuou o resto da vida não podendo sentir cheiro de flores. Então, né? A realidade aí pura, nua e crua, né? exatamente, a coisa não mudou tanto assim com o tempo, né? E eu acho que era isso que eu queria trazer para vocês hoje, só alguns exemplos de como, às vezes, o que a gente acha, né? O que a gente pensa sobre um gênero de textos pode não ser exatamente aquilo quando a gente se dedica a pesquisar, a traduzir, a olhar para aquilo de uma outra forma, né? A gente pode fazer grandes descobertas por meio da arte e por meio da pesquisa. Era mais ou menos isso. Obrigada, gente. Brenda, muito obrigada. Eu queria só complementar que quem faz humanas não descobre a cura da doença, mas traz também algo muito importante, que é desvelar o que está escondido, o que está por trás. E desvelar o que está por trás nos faz seres melhores. Então, faz também uma coisa muito importante, né? Quem vai lá para as exatas descobre lá a cura, a gente precisa também. Mas quem faz humanas tem uma sensibilidade para outra área, ajuda a pensar. Então, essa sua pesquisa é fantástico, porque você faz a gente pensar sobre o que está por trás dos contos de fadas, né? Eu gostaria, vou abrir para perguntas, certo? Eu tenho perguntas, mas se ninguém tiver, eu faço minhas perguntas. Então, gente, quem gostaria pode ligar o microfone, certo? Alguém gostaria de comentar? De fazer um comentário ou uma pergunta? Pronto, então vou abrir para a minha pergunta. Certo? Se alguém tiver pergunta, é só falar depois, gente. Você falou aí do Charles Perrault, né? Do Christian Andersen e dos irmãos Grimm. Como esses autores chegaram, se foi na época lá do Monteiro Lobato, ali na década de 1920, quando o Lobato abriu lá aquela editora dele e inovou ao publicar os contos infantis. Eu sei também que ele
traduziu Charles Perrault e adaptou os irmãos Grimm e o Christian Andersen. Então, eu queria saber se a chegada desses contos no Brasil se dá com o Monteiro Lobato ou se é antes disso. O Monteiro Lobato ele ficou conhecido também por trazer os contos para esse lado do infantil, né? Mas essa era uma coisa que já acontecia antes. E existem, se eu não me engano, existem traduções anteriores a dele, mas por ser ele, né, o Monteiro Lobato, aí ficaram mais conhecidas. É também mais um exemplo de como as coisas acontecem na literatura, né? Como eu falei na minha apresentação, o Perrault ficou famoso, apesar de não ter sido ele quem criou os contos. E aí também as traduções anteriores podem não ter tido tanta importância porque elas não eram de um autor conhecido e importante. Então as coisas não mudaram tanto assim ao longo dos anos, né? Mas ele tem um grande papel, sim, na chegada dos contos de fada no país. Mas já existiam traduções anteriores também para o português. E com relação ao... você falou que os homens, né, ajudaram as mulheres a chegarem a ser publicadas. Então, uma dúvida é se esses homens, ao publicar esses contos de mulheres, se eles as citaram, né, no prefácio ou em algum local, ou assim era algo apenas citado, raramente. É que, na verdade, nessa época, a noção de autoria era um pouco diferente, né? Não existia tanto essa ideia de, esse texto é meu e pronto, né? Plágio, essas coisas. Então, ficava meio no ar, né? Quem é o dono dessa história? Uma história que já está circulando aí há tanto tempo. Quem foi que criou? Quem foi o primeiro? E não é tanto que eles ajudavam essas mulheres a serem publicadas. Eles acabavam publicando a obra delas como se fossem deles. Só que depois se descobriu que as autoras tinham também publicado seus livros, só que eles não chegaram a alcançar tanta gente, muito por causa da falta de prestígio que elas tinham, né, como autoras. As mulheres não podiam fazer parte da Academia de Letras, por exemplo. E ele era uma pessoa que fazia parte e frequentava esses salões. Então, não que ele fosse malvado e maligno, que quisesse roubar a obra delas, né? Até talvez o sucesso que elas têm hoje seja por causa disso, mas é só um reflexo de como as coisas aconteciam naqueles tempos, né? As autoras publicaram livros, tem lá na Biblioteca Nacional da França, tem os livros delas lá disponíveis. Elas também tiveram seus livros publicados antes dele, mas só que a questão é quanta gente isso alcançou, né? Quem é que fez o sucesso? Aí tem a diferença, até porque as histórias dele eram... Ele fez uma coletânea bonita, com ilustrações, com moral e tudo mais, então tinha ali um trabalho até talvez de divulgação e prestígio diferente. Outra coisa também, uma curiosidade, né? Como você falou aí, o plágio é algo novo, né? A gente vai falar do plágio agora, né? Porque já está institucionalizado, está com uma lei própria para isso. Então, todo mundo que vai para a faculdade vai escutar, né? Não pode plagiar, não pode copiar. E com relação à tradução, a gente tem essa polêmica, né? Porque, por exemplo, tem colegas nossos, pessoal, que quer o sonho deles, eles gostam muito de um autor italiano, espanhol, aí o sonho deles é traduzir para o português, porque não existe a tradução em português. Mas ele não pode traduzir porque a família não dá autorização, né? A família, geralmente, os herdeiros, eles pensando apenas na parte capitalista, eles querem dinheiro, eles não autorizam. Se não autoriza, essa pessoa vai ter que desistir, né, do seu sonho, que é de traduzir uma obra que ama. Então, é um dilema constante isso aí, infelizmente, né? Aqui no Brasil, a gente passa por isso também. Tem obras que você vê que quando começa a publicar muito, geralmente é porque acabou aquele período, né? Que 70 anos da morte do autor, aquela obra entra em domínio público, né? Aqui no Brasil a lei é assim. Então, 70 anos da morte do autor, a obra entra em domínio público, qualquer pessoa pode publicar. É só colocar lá que é do fulano. Então surge um monte de adaptações, vira
Maria Eduarda, faça sua pergunta, Maria Eduarda. Pode falar no microfone, por favor. Maria Eduarda? Ela deve estar com problema no microfone, será? Então eu vou aqui, tá certo, prefere pelo chat. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre como esses contos que não são adultos, você está conseguindo? Pode falar, Maria Eduarda. Não, eu só ia dizer, desculpa, eu só ia dizer que eu prefiro pelo chat porque eu sou um pouco tímida. Obrigada. Tá certo. Então, eu vou ler aqui a pergunta da Maria Eduarda, né? Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre como esses contos, que na época eram contos adultos, se tornaram o que são conhecidos hoje como contos de fadas. De certa forma, uma mudança um pouco radical, acredito eu, mas talvez isso porque eram contos fictícios e talvez um pouco utópicos, né? Então, esse é o questionamento dela. Na verdade, alguns desses contos acabaram virando os que a gente conhece hoje, né? Os contos de fada. E passa muito por essas coletâneas que foram feitas e que trabalhavam muito em cima da moral, né? Essa inserção que foi feita, que tinha assim, todo o conto lá escrito, e no final tinha como se fossem 4 versinhos, um poeminha, que explicava qual era a moral daquela história, a lição que tinha. Então, por esses contos terem esse ensinamento no final, eles começaram a ser usados como ferramentas para educar e ensinar as crianças. E essas histórias foram apropriadas para isso, que era uma coisa que lá no original, nos salões literários, não existia essa lição de moral. Os finais não eram felizes. Às vezes tinham alguns contos até que tinham os elementos que não eram apropriados para crianças. Claro que perto do que a gente tem hoje como tabu, não se compara, né? Mas eles falavam de romances, eles falavam de... Por exemplo, tinha um que a princesa vivia como ela tinha sido perdida num naufrágio e ela foi parar numa ilha com os ogros e ela vivia como uma selvagem. E aí falava sobre como ela andava com os braços de fora e coisas assim que para a época eram chocantes. Então, esse não era adequado exatamente para crianças, mas aí essas partes que não eram adequadas para crianças ou que não se encaixavam na moral da época, elas foram adaptadas nessas coletâneas para se encaixar com lições de moral. E aí foi a partir disso, que até onde eu sei, né, que esses contos começaram a poder ser usados para ensinar as crianças. E aí eles têm esses elementos iguais ao das fábulas, que as pessoas se transformam em bichos, e tem a mágica, tem esses elementos que são, na verdade, lúdicos, né? Que naquela época eles eram novidade, e aí aos poucos, como saíram muitos contos também, e o gênero foi se esgotando, porque ele tinha, assim, muito exagero. Ele começou a ser visto como meio bobo, sabe? Ele tinha um padrão, então ele acabou se tornando uma coisa meio infantil, porque aí as narrativas começaram a ficar mais complexas, ter elementos diferentes, e aí esse tipo de história começou a ficar repetitivo, e essa questão do exagero, ela fala muito com as crianças também, né? O elemento do mágico, o elemento da transformação em bichos, criança gosta muito de animais em geral, né? E o exagero, né? A imaginação da criança, ela exagera as coisas. Então, algumas das características dos contos, elas combinavam com o que foi uma coisa que foi acontecendo com o tempo e foi natural. Mas para ver como as histórias vão, do que a gente tem aí hoje como talvez um romance muito inovador, ou muito triste, ou distópico, daqui a pouco não vai ser mais, com o passar dos anos. Não sei se respondi. Brenda, estão me ouvindo?
Brenda, Sim, Claudemir, tu pode trouxe falar. lá aquele cardzinho com a chapeuzinho, né? Que a gente acabou problematizando que talvez não seja chapeuzinho. E talvez na tradução tenha sido algum. Eu nem sei dizer se foi erro, se foi intencional, ou se nós não entendíamos o capuz na época que foi traduzido. Aí eu queria perguntar se, pelo menos claramente na sua fala, dá para perceber que só o domínio da língua não é o suficiente para traduzir. Se existe, tipo, uma técnica mãe que os tradutores usam, que é a pesquisa da época, se, não sei, como é o processo para traduzir um conto, como é o processo da tradução, já que só o domínio da língua não é o suficiente. Muito boa Isso, pergunta, isso é Claudemir. uma ótima pergunta, porque muita gente acha que, sei falar inglês, vou conseguir traduzir. E não é bem assim. Quando a gente pega, por exemplo, um texto desses que é muito antigo, né, ele é do século XVII, do século XVIII, a gente procura ler outras coisas obras que são famosas, que são mais ou menos daquela época, para ter uma ideia também do contexto, né? A literatura é muito antiga, então a gente buscou obras contemporâneas daquela época, do século XVII, XVIII, tinha autores franceses que eram até relacionados com essas autoras, como Fontenelle e o Rabelais. Então a gente foi atrás desses livros para ver como era o francês e como ele foi traduzido para o português, porque tem traduções já há bastante tempo dos autores mais famosos. E também ajuda muito para a gente ter ideia do contexto, porque tem algumas coisas que a gente tem que pesquisar muito para entender, como as roupas, os transportes, né? Imagina a roupa que eles usavam na França no século XVII. Às vezes eles estão falando lá de um acessório de cabelo, que era daqueles penteados que elas faziam cheios de coisa, e a gente não sabe mais o que é isso, né? Porque não se usa mais. Então, tem também alguns dicionários especializados que as pessoas, os nossos colegas pesquisadores fazem. A gente encontrou um dicionário que era um dicionário de vestimentas daquela época, que mostrava com imagens e os termos em francês e em português. Isso ajudou bastante. Acho que era uma pesquisa era uma pesquisadora lá da USP, se eu não me engano, que tinha feito isso. E também, quando a gente está falando do francês, ajuda bastante que eles têm uma organização que chama o Tesouro da Língua Francesa, Trésor de la Langue Française. Então, eles têm compêndios, eles têm dicionários antigos desde o século XVI. Então, você pode consultar online hoje os dicionários daquela época. E aí, quando a gente não achava algum termo, ajudava muito que esses dicionários estão disponíveis. Eles têm, acho que 9 versões de dicionários, desde 1600 e tanto até os dicionários atuais. Então, a gente tem que saber, na verdade, onde buscar as informações que a gente precisa. E quando a gente não acha, aí é que nem esse exemplo que eu trouxe do tourne-broche, né, do cachorro, aquele da rodinha, a gente passou muito tempo até achar o que é isso. Porque não era uma coisa que estava em dicionários, não achamos em outras obras. E aí é uma questão de tentar fazer associações, tentar pesquisar, às vezes, até em outras línguas que você conhece, trocar ideia com pessoas é muito importante também, porque às vezes a gente acha que traduzir é uma tarefa de uma pessoa só, né? Eu vou sentar aqui, vou fazer minha tradução e pronto. Não, ajuda muito quando a gente conversa com outras pessoas que trabalham com a mesma língua, faz perguntas, eu não sei o que eu faço com essa palavra, com essa frase, não gostei, o que você acha? Isso é que está fazendo falta agora, né, Antônia? A gente poder trocar uma ideia no café, poder se reunir e pensar junto. Do lanche. No lanche. Aquela ideia que surge em conjunto, né? E também depois, geralmente o texto vai passar por uma revisão e às vezes você acha que achou uma ótima solução, só que a frase em português ainda está meio truncada, meio com uma cara de língua estrangeira. Daí o revisor vai lá e muda tudo e você vê,
Pois é, acho que era isso. Então, é um trabalho coletivo, né? A gente acha que, simples. E, olha, uma das coisas que tinha nesses contos também, alguns deles tinham poesias no meio. E aí, para traduzir poesia, dá um trabalho, porque a poesia, ela tem também ritmo, ela tem métrica, ela tem as rimas, e cada língua tem as suas regras para isso, né? O francês, ele tem regras muito rígidas para poesia, tem as poesias alexandrinas, que chama, se eu não me engano, que elas têm 12 paradas de ritmo. E aí, para você tentar trazer isso para o português, sem perder o sentido do que está sendo dito, sem perder as rimas, sem perder a métrica, é um trabalho danado. E nunca vai. Cada um vai fazer uma coisa diferente sempre, né? Não tem uma única solução. Por isso que é um trabalho criativo, artístico também, né? Traduzir. Cada um que colocar a mão no texto vai fazer uma coisa diferente. Você falou isso aí, eu lembrei da Chapeuzinho em inglês, né? Que a Chapeuzinho vira hood, que hood é um capuz. Então, é algo que eu não compreendo, né? Como é que o chapéu e um capuz, eles, dependendo da língua, são equiparados, né? Às Tem uma vezes série não de é pesquisas. nenhuma questão de erro, né? Foi uma adaptação que foi feita. Por algum motivo, alguém decidiu que ia ser aquilo. Tem um exemplo que a gente sempre usa no francês, é a tradução do O Pequeno Príncipe, né? Le Petit Prince. E em francês não existe diminutivo, né? Mas em português existe. Então poderia ser o príncipezinho. Mas não foi. Por quê? Escolhas, né? Entendi. Mais alguma pergunta, gente? Ou comentário? Quando a Brenda falou sobre a questão do dicionário, principalmente dos acessórios, aí eu acho que para os ilustradores é quase que a mesma tarefa, a não ser que tenha um tradutor do lado, né? Para conseguir fazer um livro ilustrativo que tenha os, ou pelo menos que contemple os detalhes do texto. Tem gente que vê a ilustração também como uma forma de traduzir, né? É você interpretar aquela história e fazer uma tradução com imagens. Também pode ser vista como uma forma de tradução. Uma dúvida aqui que eu estava pensando. Assim, a mesma coisa dos contos, né? Que começou como histórias para adultos e se tornou, com o tempo, histórias para crianças. Eu lembrei das musiquinhas, né? Tipo aquela, tirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Então, atualmente, essas musiquinhas já estão, tipo, ultrapassadas, porque a gente já entendeu aí que essas frases como essa, não é legal cantar para uma criança, para ela não achar que é algo comum você bater num gatinho, num cachorrinho. Eu queria saber, se durante esse seu processo de pesquisa, né, na tradução, como é que você vê essa questão de suavizar, modificar termos ou expressões para poder adaptar? Né? Eu sei, como a Maria Eduarda concluiu aí, que leva um tempo. Mas, assim, como é que você se deparou com isso no seu processo de pesquisa? Olha, a gente sempre tentava chegar o mais próximo possível do que a gente imaginava que era para ser, né? E não, a gente sempre tentou fazer um esforço de não suavizar as coisas, deixar como estava, né? O tanto que fosse possível. Só que às vezes tem coisas que não tem como, você tem que dar uma adaptada. Mas esse é um risco que a gente sempre corre, né, durante a tradução, de trazer demais para nossa realidade e afastar muito do que estava posto. Mas aí tem as questões é outra cultura, é outro tempo, é outra língua. A gente faz o máximo que é possível, mas na nossa pesquisa a gente sempre tentou manter até as coisas que não estavam assim tão, como se pode dizer, não eram tão bonitinhas ou tão agradáveis, a gente tentou sempre ser fiel, né? Que é um termo muito polêmico na tradução. Mais alguma pergunta, gente? Comentário?
Fale agora ou cale-se para sempre. É isso. Eu agradeço muito, viu, Brenda? Sua contribuição foi fantástica. Fico te devendo uma rapadura e uma cajuína. Só não sei quando é que vai ser isso, mas vai estar aqui na minha pandemia. Uma rapadura e uma cajuína para a Brenda. Não sei quando é que a gente vai se encontrar. Se Deus quiser, não vai custar muito não, tá? Então eu agradeço demais. Você está sem som. Ai, olha, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de falar com vocês, trocar uma ideia. Sempre bom falar sobre tradução. Obrigada, Antônia. Obrigada a todo mundo pela atenção. Espero que tenham gostado. E se quiserem conversar sobre outros assuntos, outras coisas, vou deixar meu e-mail aqui, podem me escrever. Estou sempre aberta. Obrigada. Eu vi aqui que você colocou o link, né, do vídeo para a gente assistir. Já vou separar aqui para eu assistir depois. Tem a antologia também. Tomé, gente. Tomé com TH. Isso. E tem Qualquer antologia. coisa peçam para Antônia, que a Antônia tem meu zap. Isso. A gente repassa o contato. É tráfico de influência direto. No bom sentido, claro, né? Um tráfico de influência positivo, pelo amor de Deus. Tá bom? Então, gente, dando continuidade, eu vou trazer aqui uma pequena fala, algo rápido, curto, né, para essa nossa segunda parte. Para esta nossa segunda parte, vou falar um pouco sobre a arte que está ao nosso redor. A Brenda nos trouxe, certo? Brenda nos trouxe já o mote porque a gente precisava. Né? Então, as artes, elas estão ao nosso redor. Um prédio bonito que você olha e você fica olhando os detalhes, você chega numa cidade e percebe que a igreja tem umas torres diferentes, que você nunca tinha visto, né? Você vê a igreja, tem uma torre só, tem duas, tem três. Se você for pesquisar o que está por trás dessas torres, tem uma coisa de elitismo, geralmente é uma família muito rica, aí a questão do número de torres dá uma ideia do poder dessa família, a questão artística, que movimento cultural, que movimento artístico estava presente na arquitetura naquele período, certo? Então, o que está ao nosso redor é arte, mas a gente muitas vezes não percebe. Os contos de fadas são exemplo, a gente não percebe do que está por trás, é algo que a gente não para investigar. Né? A gente nem tem tempo muito para isso, né? Para observar tudo que está ao nosso redor. Mas essa percepção que Brenda nos trouxe é o que a gente encontra muito também quando a gente assiste um filme e ali naquela cena que está passando, reconhece o quadro da parede. Ali está aguçando a sua sensibilidade para algum conhecimento que você já tinha. Então, aquele quadro que está ali chama a sua atenção porque a sua sensibilidade, né, o seu background, o seu conhecimento prévio, lhe aguça, lhe chama a atenção para esses detalhes. Então, vou falar um pouquinho sobre isso agora, rapidamente. Infelizmente, o PowerPoint, não sei por quê, ele não está abrindo total. Né? Já cliquei aqui no F5 e não... Infelizmente, ele não abre total, mas a gente vai fazer assim mesmo. Certo? Então, ela falou aí sobre literatura e artes. Né? O PowerPoint não abriu aí, né, gente? Como é que pode? Ele não está passando. Ai. Felizmente, ele não está passando. Pronto, agora vai. Pronto. Só não vai abrir a tela toda, mas está ótimo. Então, tem o livro famoso, né? No encontro passado, a gente viu lá o colega que falou um pouco sobre a literatura, a outra colega que falou sobre... A Jarina falou sobre o Quarto de Despejo, né? Um livro fantástico, que já foi traduzido para muitos idiomas. E aqui eu trago o exemplo do livro O Diário de Anne Frank. Ele foi traduzido para diversos idiomas. E aqui no Brasil, mais recentemente, ele foi traduzido para os quadrinhos. Então, esse momento agora, nos últimos anos, muitas obras têm sido traduzidas para quadrinhos, né? Como a colega falou, é um tipo de tradução que a gente chama de tradução intersemiótica, né? Uma tradução entre signos.
E os quadrinhos, eu vou trazer aqui o exemplo do Diário de Anne Frank, porque é algo que a gente, observando assim rapidamente, não percebe. Mas se investigar, tem umas coisas bem interessantes que o ilustrador, a pessoa lá que propôs que partes do livro deveriam ser enfatizadas, teve acréscimos. Então, como toda tradução ou toda adaptação, essa atividade de perpassar para outro signo, para outro formato, para outra língua, para ilustração, para um filme, para um curta-metragem, para um poema, essa experiência vai trazer acréscimos e decréscimos. Geralmente não vai poder ser fiel ao texto, né? Em muitos casos não poderá ser fiel. Mas aí, dentro do livro Diário de Anne Frank, ele agora em quadrinhos, que inclusive estamos numa polêmica aí, certo? A fofoca aí do mundo intelectual, que Anne Frank escreveu o livro, mas foi o pai dela que juntou e publicou, né? Juntou os pedaços, fez a edição, escolheu os pedaços para transformar em um livro e publicou. Aí, você pode adaptar ou traduzir ou utilizar uma obra desde que você, de graça, né, sem você ter que pagar direitos, desde que tenha passado 70 anos da morte, certo? Só que o pai da Anne Frank, ele que já morreu há alguns anos, ele morreu em 1983. O pai da Anne Frank, ele alegou antes de morrer que, na verdade, não poderiam contar a partir da morte da Anne Frank. Uma forma de proteger o livro por mais tempo, ele se cadastrou como autor e ele pediu antes de morrer que só entrasse em domínio público depois de 70 anos da morte dele. Então, ela morreu ali em 1945, ele morreu em 1983. Algumas editoras pelo mundo não estão aceitando ele como autor. Então, eles estão publicando sem pagar direitos autorais, porque eles estão considerando a data de morte da Anne Frank, né, que foi, acho que, 1945, 44. E já a editora, que é dona dos direitos dela, que, se eu não me engano, é holandesa, ou é alemã? É holandesa. A editora está pleiteando na justiça receber esses direitos autorais, porque eles alegam que tem que ser contado a partir de 1983, ou é 86, né, que é o ano de morte do pai dela. Porque a editora está alegando que ele também foi autor, juntamente com a filha. Então, é uma polêmica na justiça desse livro. Tanto é que essa obra em quadrinhos tem uma outra também, mas a outra é não autorizada. Essa é autorizada e tem a outra que ela é não autorizada. Então, é tipo como se fosse a ilegal, certo? Então, essa aqui, ela é premiada, ela é autorizada e como ela tem mais legitimidade, mais embasamento, ela tem mais apoio, ela trouxe artistas renomados, pessoas premiadas para fazer essa escolha de como adaptar para os quadrinhos. Dentro da história, tem uma hora que Anne Frank se sente assim sufocada, porque a mãe dela critica muito. Ela critica, aí ela começa a dizer, mas eu não sou tão contida, tão elegante como minha irmã, né? Porque a mãe sempre diz que siga sua irmã, seja como sua irmã, se comporte como sua irmã. Então tem horas que ela fica, mas eu não sou tão elegante, eu não sou tão arrumada, eu não sou tão educada, eu não tenho bons modos. Ela fica falando isso. E aí uma forma que o ilustrador encontrou de passar essa ideia foi colocando esses dois quadros. Esses dois quadros aparecem de repente dentro da obra. E, por exemplo, eu só reconheci o segundo aí, né, que é O Grito, do Edward Munch. Só reconheci O Grito. Então, O Grito, ele aproveitou a obra famosa e colocou do lado partes do livro que fala assim: a melhor coisa para você seria rezar. Margot jamais faria isso, que Margot é a irmã da Anne Frank. Pelo amor de Deus, Anne, não consigo dormir. Então, aí ele vai colocando do lado do quadro as críticas a ela, né? Você não pode nos dar uma ajuda na cozinha? Tenho que lhe chamar a atenção o tempo todo? Então, as críticas dela, que no livro aparece, né, por escrito, com travessão, aqui ele faz uma forma diferente. Aparece o livro. Um leitor que não conhece bem a obra, ele vai achar que essa obra aí, que essa obra de pintura vai estar dentro do livro também, né? Um leitor que conhece a obra literária, vai saber que isso aí não faz parte, né? O quadro, O Grito, não vai aparecer. E do lado aí tem esse outro quadro famoso também,
Isso é o do Gustavo Klimt, exatamente, Brenda. É o Gustavo Klimt. Que aí ele traz um modelo de mulher, uma mulher elegante, porque ele pintou essa mulher da elite, né? Aí ela fala, olhos abertos, sorridentes, boca e lábios, sorriso constante, nariz voltado para baixo, sem nenhum toque de esnobismo, cabelo bem escovado. Quando eu li a primeira vez, imaginei, isso aqui foi um recurso que o ilustrador usou para nos chamar a atenção. Só que eu não consegui reconhecer esse quadro aí da mulher arrumada do Klimt. Aí custou bastante até eu conseguir, né? Aí eu fiz igual o Brenda, saí perguntando pro pessoal, e aí, você conhece? Você conhece? Aí uma colega nossa aí da Letras, né, de Tauá, eu não lembro quem foi, mas ela é graduando em Letras e me trouxe essa informação lá no curso que a gente estava fazendo sobre tradução. Então, eu achei, tipo assim, me desvendou os olhos. Aí ele utilizou isso, aí eu fui estudar a história do quadro, né? Que ele pintou essa mulher e outras mulheres da elite, mas esse é um dos quadros mais famosos, tem a polêmica, porque esse quadro já foi roubado, já foi vendido várias vezes, e ele sempre vale milhões e vai sempre aumentando o valor, então quanto mais polêmico, mais valioso o quadro é. Então, esses dois quadros aparecem dentro da obra, mas ele não faz parte da obra literária, mas ele vem para acrescentar. O leitor proficiente, aquele que conhece bem a obra literária e tem uma boa bagagem de mundo, ele vai reconhecer esses dois quadros. O não proficiente vai passar despercebido e vai deixar de apreciar essa beleza, né? Que é encontrar uma obra de arte representado dentro de uma obra literária, né? Aí, no meu caso, eu fui meia proficiente, porque eu consegui reconhecer apenas o Grito, do Edouard Munch. E o outro aí, que é a Madame, a gente vai já ver o nome dessa pintura, a Dama Dourada, certo? É o nome da pintura, a Dama Dourada. Isso aí são, se Deus quiser, vai já atualizar aí para vocês. Para mim aqui já atualizou, para vocês ainda não, né? Aqui lentamente. É uma questão de internet, gente. Eu acho que é a internet que está lenta, certo? Na página seguinte, se Deus quiser, vai aparecer. Pronto. Apareceu aí. A gente tem os originais, né? Os fiéis, né? O Grito, do Edouard Munch, e o do Gustavo Klimt, que é a Dama Dourada, ou o retrato de Adele Bloch-Bauer, certo? O retrato de Adele. Mas ele fez alguns outros desse quadro. Então, ele é polêmico, porque nunca sabem dizer qual é o fiel, certo? Então, esses dois quadros a gente encontra representado dentro de uma adaptação de uma obra literária, numa nova perspectiva, numa nova roupagem, né? Que são agora esses quadrinhos, tirinhos, graphic novels, né? Como estão sendo chamados atualmente, que é uma nova roupagem, um novo modo. E aí, eu trago aqui um livro do Drummond, que ele fez uma série de poemas, pequenos poemas, representando obras de arte, certo? E um desses poemas é do Edouard Munch, né? O nome do poema que ele fez lá é Arte em Exposição, onde ele faz mini poemas sobre obras famosas. E se chama Farewell, né? Despedida, do Drummond. E ele diz assim, nesse pequeno poema: a natureza grita, apavorante. Dói os ouvidos, dói o quadro. Um leitor proficiente vai perceber que ele está se referindo ao quadro do Edouard Munch, né? Que é essa pessoa aqui essa pessoa aqui que se mostra desequilibrada, né? Perturbada mentalmente. Uma noite aí atrás, uma paisagem de noite para nos chamar a atenção assim para esse sofrimento que essa pessoa passa. Então, esse poema aí do Drummond é para chamar a atenção para isso. A gente chama também, isso aí também é uma tradução intersemiótica, né? Porque você vê o quadro, você consegue ver no poema, quando ele fala que a natureza grita, apavorante, dói os ouvidos, dói o quadro, certo? Então aí é tipo a pintura transformada em poema, certo? Aí ele tem outros, mas eu não pude trazer, porque senão ficaria muito grande. Outra perspectiva que eu gostaria também de chamar a atenção é a questão da pop art, do Andy Warhol. Esse cara é famoso, a gente sempre vê pelas fotos da Madonna, que ele fez. A Madonna não, a Marilyn Monroe. Né? Ele fez, alguns anos depois, a Madonna também transformou as fotos dela nesse perfil, nesse tipo de ilustração. Então, ele trabalha muito com cores.
Aqui do lado direito, a gente tem uma foto. Ele queria questionar porque alguns estados dos Estados Unidos ainda mantinham a pena de morte. Então, ele tirou uma foto da cadeira da pena de morte, né? Cadeira de execução. E aí ele colocou essa foto em vários tons de cores para mostrar que, mesmo colorida, ainda passava a ideia de algo tenebroso, algo desesperador. Então, a gente tem a cadeira da morte, né? Da execução, a cadeira elétrica. Ele colocou vários fundos, mas ele quer dizer que, mesmo assim, ainda é um lugar que ninguém quer estar e que não tem por que existir. Então, é um artista que, assim lá como o Banksy, do nosso primeiro encontro, ele reflete também. Essa foto aí do lado esquerdo são várias latas. Ele imprimiu, se eu não me engano, são 32 latas. Ele pegou a foto de 32 latas e transformou num quadro. Ele queria chamar a atenção para o consumismo. Essa marca aí, as sopas Campbell's, nessa época aí, se eu não me engano, década de 60, 50, ela era uma das marcas mais vendidas de sopa. Então, a sopa Campbell's, ele trouxe uma forma de chamar a atenção para o consumismo. O consumismo exacerbado. As pessoas consomem, às vezes em excesso, e não param para pensar sobre aquilo, né, que estão fazendo. Então, a questão da sopa eu achei bem relevante, porque trazer para a exposição uma questão polêmica pode muitas vezes destruir o artista, né? Mas nesse caso aqui, como ele trouxe questões que foram bem aceitas pelo público e pela crítica, até hoje elas reverberam. Então, são obras que a gente ainda tem acesso porque elas, de certa forma, foram aprovadas, né, pelo público e pela crítica. Outra coisa que eu queria trazer também, para finalizar aqui, são duas questões aqui. Infelizmente, o PowerPoint não está abrindo o slide, eu não sei se é a internet, certo? Eu não sei se é a internet. Eu vou tentar aqui novamente. Só um minutinho, porque essa foto ficaria bom se ela pegasse toda. Vamos tentar mais uma vez. Pronto, não vai pegar, vamos continuar, gente. Pronto, essa obra aí é de um artista que foi feita no prédio, no centro de Belo Horizonte. Né? Essa obra, eles pegaram todo um lado de um prédio em Belo Horizonte e transformaram nessa pintura, certo? Foi parar na justiça e vai correr ser apagada. Certo? Essa notícia é de 2020, mas ainda está na justiça correndo essa situação. Porque um morador do prédio, ele diz que a obra tem gosto duvidoso. Certo? Gosto duvidoso. Isso aí parece coisa de racista, porque a artista simplesmente queria fazer uma homenagem às religiões, às mulheres. A gente vê aí tem a mulher segurando um útero, né? A feminilidade, a fertilidade, a beleza da mulher negra, mulher forte, as religiões. Ou seja, ela estava apenas representando um pouco da nossa formação, né? Como povo brasileiro. A gente tem muito da cultura negra. Então, o cara disse, ele alega que tem gosto duvidoso. E que ele, o único morador do prédio, todos os moradores aceitaram, apenas esse morador está contra. E vai gastar dinheiro, né? Porque vai levar muitos anos. E é uma pena se a justiça apagar essa obra. Então, essa reflexão que eu trago aqui é para a gente parar para pensar. Porque eu acho que esse cara, quando entrou na justiça, ele não parou para pensar. Né? Se ele tivesse ido buscar a referência, conversar com o artista, eu acho que ele não faria uma coisa dessas, certo? Então, essa ação judicial é considerada uma ação de uma pessoa racista e todos os artistas de Belo Horizonte, todos que fazem grafite e todos da cultura de Belo Horizonte fizeram um manifesto contra essa ação, que eles esperam que o juiz não aceite, né? Porque é um absurdo apagar essa obra ir contra a cultura. Inclusive, a artista explicou que antes de fazer uma obra como essa,
o síndico do prédio tem que assinar um contrato dizendo que a obra tem um período de tempo, se eu não me engano é 5 anos, tem um período de tempo que a obra vai ficar. Essa obra não pode ser apagada, certo? Se a justiça voltar, né, e aceitar a alegação do morador, de um único morador, já que quase todos aprovaram a obra, vai ser um retrocesso, certo? Isso aqui a gente está falando do campo da cultura, tá? Uma outra também que gera polêmica e que a gente conversou um pouco é sobre essa obra aqui, que é uma obra também de Belo Horizonte, né? É uma obra investigada pela polícia. O artista representou uma mulher negra com seus filhos, uma mulher de um bairro pobre, mas no prédio, antes de ser feita a pintura, tinha muito grafite. Então, ele pegou e reproduziu os grafites que já tinham lá, certo? Ao redor da pintura, esse amarelo aí, ele reproduziu o grafite que já tinha na obra, que já estava na parede. Né? Então, se já existia, ele apenas arranjou uma forma de fazer a pintura dele e, de alguma forma, manter o que tinha antes. Então, ele colocou todo o grafite nessa parte aí amarela. E aí, a obra é intitulada Deus é Mãe. Foi feita no semestre passado, num evento de arte chamado Circuito Urbano de Arte, que é um circuito, tipo um festival de cultura, um festival de arte importante que tem em Belo Horizonte. Então, os escritos na estética da pichação é que teriam causado polêmica. Então, as pessoas querem que seja apagada a obra, só porque a artista foi democrática, né? Ela aceitou que o pichador tivesse o seu espaço de fala. Certo? Essas questões é só para a gente gerar novas ideias. Alguém gostaria de comentar essas polêmicas? A sua opinião? Se não temos, vamos para o nosso sorteio, tá certo? Hoje a gente vai... Temos 5 livros hoje. Vamos ver aqui, como sempre, nossa lista aqui. Eu vou abrir para a gente... Vamos ver se aparece aqui o site do sorteador, né, que é o site que a gente usa para fazer o sorteio. Aqui nós temos nossa lista de pessoas, né? Somos 37. Mais uma vez, eu agradeço a todos que vieram. Agradeço a Brenda também. Isso é muito importante que todos participem, né? Estejam juntos. Porque a única forma de enfrentar a pandemia e não ficar louco é com arte, é com pensar, é com a reflexão. Eu acho que isso é o mais importante. Não é à toa que as lives bombam e que as pessoas querem discutir o que está acontecendo. De alguma forma, eles querem desabafar, trocar ideia, né? E só temos o espaço virtual, infelizmente. É que a gente não pode se aglomerar, né? Saudades de uma aglomeração gratuita. Meu Deus. Vamos lá, gente. Entre 1 e 37. Primeiro número. O primeiro número é o 8. Não sei quem é o 8. Antônio Berto. Não está Antônio Berto. Ele se inscreveu, mas eu nunca o vi aqui. Antônio Berto. Próximo. 25. 25. Graceline. Você está aí, Graceline? Eu acredito que não. Não, não está. Vamos ao próximo. Maria Eduarda, se quiser comentar, viu que eu não estou podendo ver o chat, mas eu vi que você falou alguma coisa aí. 17, gente. Socorro Maria. Não tá. 17. Socorro Maria. Socorro Maria. Ela não está, né, gente? Não está. Próximo. Vamos ao próximo. 26. Vamos ver quem é o 26.
Alzenir da Silva, também não tá. Gente, vai ser igual aos outros dias, que a gente vai passar aqui até a hora do almoço, só vai sortear quem não tá. É o sorteio dos que não estão. É isso que eu estou sentindo aqui, rapaz. Até o primeiro dia eu fiquei aqui morrendo de fome. Eu digo, meu Deus, tudo que eu queria era almoçar, mas tá difícil. Número 3. O número 3 é Maria Santa. A Maria Santa não está. Não está Maria Santa. Vamos ver o próximo. Deus é Pai. Número 12. Vamos ver quem é o 12. Davi Soares. Não está, né, gente? Acho que não está ele. Não, não está. Próximo. Estou, Antônia. Ah, está. Desculpa, Davi, eu não te vi. Vou anotar aqui. Davi. Perdão. Davi. Tudo bem. Desculpa, eu até olhei aqui o teu nome e não achei. Perdão. Próximo. Ficou caladinho, aí eu pensei que não estava. Vamos ver aqui. 18. Quem é o 18, gente? Marcos Gabriel. Não está. Marcos Gabriel não está. Vamos aqui. Número 5. Quem é o 5? Francisco Maxwell. Não está. Só está sorteando quem está. Até agora só temos o Davi Soares. 35. Quem é o 35? Lisandra Priscila Martins. Não está. Lissandra Martins não está. Próximo. 22. 22. Brena Santos, de Moura. Brena Santos, não está. Próximo. Número 30. Vamos ver quem é o 30. Dora Ferreira. Dora não está, né, gente? Dora Ferreira não está. Incrível como só sorteia quem não está aqui. Isso me lembra do primeiro dia, que a gente ficou aqui um tempão. Número 7. Número 7. Alice Gomes. Alice Gomes. 7. Não está. Eu vou ter que desenvolver uma forma melhor da gente sortear. Senão a gente vai passar Antônia, muito tempo. eu acho que ficaria mais fácil se vocês pegassem o nome das pessoas que estão online e sorteassem apenas esses números. Eu já pensei nisso, Davi, mas sabe o que é? É porque a internet fica caindo. Tá entendendo? Aí pode acontecer da pessoa cair e voltar no final, entendeu? Ah, sim, verdade. Né? A pessoa vai dizer, não, mas eu tava no começo, aí eu só consegui voltar agora. E tá certo, né? Então, pra dar uma chance, né? O número aqui, gente, foi o número 10, né? Vamos ver quem é o 10. É a Cleidilene. Cleidilene não está hoje, né? Vou fazer o seguinte. Temos 14 aí, né? 14. Claudemir, número 1. Davi, número 2. Gabriela, número 3. E o Delmara, 4. Isabel, 5. Maressa, 6. Maria Eduarda, 7. Nathalie, 8. Natália, 8. Não, 8, né? Vanessa, 9. Temos 9 pessoas, tá perfeito. 9. Certo? Vamos lá, não é possível, gente, que não dê certo agora, né? Vamos lá, entre 9. 9, 3. Gabriela Régia. Pronto. Gabriela Régia, certo? É o 3, não é isso, Gabriela? Isso, né? Certo. Número 5. Isabel. É isso, Isabel? Você é o 5? Isabel. Número 9. É o último, né? É sim, sou eu. Vanessa. Vanessa. Vanessa é de Tauá, Vanessa? Não, Aiuaba. Certo, Vanessa. Vou mandar pela Radija o seu. Tá bom. Viu? Você Tá. conhece, Vanessa? Oi?
conhece Radija? Sua irmã. Ótimo, perfeito, fica melhor ainda. Número 9 de novo. Aqui. Número 7. 7. Maria Eduarda, é isso, Maria Eduarda? 7, 8, 9. É isso. Então, ó, muito obrigada. Tá bom? Pela presença de vocês.